Queridos irmãos e irmãs, no nosso último vídeo catequético, nesse mês de outubro, mês missionário, refletíamos sobre a igreja por natureza missionária. E cada um de nós, no seio dessa igreja, é chamado a ser missionário. É missionário, é missão. E eu terminava o último vídeo lembrando que iria comentar brevemente a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões. Uma das últimas mensagens do Papa Francisco. O lema escolhido por ele, missionários de esperança entre os povos. Francisco assim apresenta e justifica a escolha do lema. Para o Dia Mundial das Missões deste ano jubilar, 2025, cuja mensagem central é a esperança, escolhi o lema Missionários de Esperança entre os Povos, que recorda a cada um dos cristãos e a toda a igreja, comunidade de batizados, a vocação fundamental de ser mensageiros e construtores de esperança nas pegadas de Cristo. E o Papa Francisco prosseguia: faço votos de que seja um tempo de graça para todos, na companhia de Deus, do Deus fiel, que nos regenerou em Cristo ressuscitado para uma esperança viva. Qual é o objetivo da mensagem do Papa Francisco? Ele assim o expressa. Seu objetivo, com a sua mensagem, é recordar alguns aspectos relevantes da identidade missionária. Desejo recordar alguns aspectos relevantes da identidade missionária cristã, para que nos deixemos guiar pelo Espírito de Deus e ardamos de santo zelo por uma nova estação evangelizadora da Igreja, enviada a reanimar a esperança num mundo sobre o qual pesam sombras tenebrosas. E o Papa articula a sua mensagem em 3 pontos. O primeiro, nas pegadas de Cristo, nossa esperança. O segundo, os cristãos, portadores e construtores de esperança entre os povos. E o terceiro ponto, renovar a missão da esperança. Vamos brevemente colhendo alguns dos parágrafos da mensagem, refletir sobre esses 3 pontos. O primeiro, nas pegadas de Cristo, nossa esperança. Papa Francisco o inicia, este primeiro ponto da sua mensagem, afirmando: celebrando depois do ano 2000, o primeiro jubileu ordinário do 3º milênio, fixemos o nosso olhar em Cristo, que é o centro da história, o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Ele, na sinagoga de Nazaré, declarou o cumprimento da Escritura no hoje de sua presença histórica. Deste modo, revelou-se como o enviado do Pai, com a unção do Espírito Santo, a fim de levar a boa nova do reino de Deus e inaugurar um ano favorável da parte do Senhor para toda a humanidade. Queridos irmãos e irmãs, o Papa, nesse seu primeiro ponto, da sua mensagem, ele nos exorta a trilharmos as pegadas de Cristo. Por isto, sintamo-nos nós também inspirados a pormos-nos a caminho seguindo os passos do Senhor Jesus para nos tornarmos com Ele e nele sinais e mensageiros de esperança para todos, em qualquer lugar e circunstância que Deus nos concede viver. Que cada um dos batizados, discípulos missionários de Cristo, faça brilhar a sua esperança em todos os cantos da terra. O segundo ponto da mensagem do Papa Francisco: os cristãos, portadores e construtores de esperança entre os povos. No seguimento de Cristo Senhor, os cristãos são chamados a transmitir a boa nova, partilhando as condições concretas de vida daqueles que encontram e tornando-se assim portadores e construtores de esperança. O Papa recorda que o início da Constituição Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças,
as tristezas, as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração, no coração dos cristãos, no coração da Igreja. Esta célebre afirmação do Concílio Vaticano II, que exprime o sentir e o estilo das comunidades cristãs de todas as épocas, diz Francisco, continua a inspirar os seus membros, ajudando-os a caminhar no mundo com os seus irmãos e irmãs. Estou pensando, particularmente, diz Francisco, em vós, missionários e missionárias adjentes, que, correspondendo à chamada divina, partistes rumo a outras nações para dar a conhecer o amor de Deus em Cristo. De todo o coração, muito obrigado. A vossa vida é uma resposta concreta ao mandato de Cristo ressuscitado, que enviou os discípulos a evangelizar todos os povos. Assim, recordais a vocação universal dos batizados, a ser entre os povos, com a Igreja do Espírito e com a força do Espírito e o empenho cotidiano, missionários de grande esperança que nos foi dada pelo Senhor Jesus. Missionários da grande esperança que nos foi dada pelo Senhor Jesus. Depois, o terceiro ponto da mensagem, renovar a missão da esperança. Hoje, perante a urgência da missão da esperança, os discípulos de Cristo são os primeiros convocados a formar-se para serem artesãos de esperança e restauradores de uma humanidade frequentemente distraída e infeliz. Renovemos, pois, a missão da esperança a partir da oração, sobretudo daquela que se faz com a palavra de Deus e, de modo particular, com os salmos, que são uma grande sinfonia de oração, cujo compositor é o Espírito Santo. Os salmos educam-nos a ler, a ter esperança no meio das adversidades, a distinguir os sinais de esperança e a ter o constante desejo missionário de que Deus seja louvado por todos os povos. Rezando, mantemos viva em nós a centelha da esperança que foi acesa por Deus para que se torne um grande fogo, iluminando e aquecendo todos os que nos rodeiam, também através de ações e gestos concretos inspirados pela mesma oração. A missão evangelizadora, queridos irmãos e irmãs, é um processo comunitário. Francisco, conectando-se com a espé-salve de Bento XVI, encerra sua mensagem salientando que a evangelização é sempre um processo comunitário, como o caráter da esperança cristã. Um processo contínuo. Ele, com efeito, declara: este processo não termina com o primeiro anúncio e com o batismo, antes continua com a construção de comunidades cristãs através do acompanhamento de cada batizado a caminho nas vias do Evangelho. E salientando ser a ação missionária o paradigma de toda a obra da Igreja, a exigir comunhão de oração e ação, Francisco pondera: na sociedade moderna, a pertença à Igreja nunca é uma realidade adquirida de uma vez para sempre. Por isso, a ação missionária de transmitir e formar a maturidade da fé em Cristo é um paradigma de toda a obra da Igreja. Uma obra que exige comunhão de oração e ação. Francisco, enfim, enfatizando, quer a sinodalidade missionária, que é o serviço das pontifícias obras missionárias, e exortando-nos todos para o empenho missionário, conclui: volto a insistir nesta sinodalidade missionária da Igreja, bem como no serviço das pontifícias obras missionárias, em promover a responsabilidade missionária dos batizados e em apoiar as novas igrejas particulares. E exorto todos vós, crianças, jovens, adultos e idosos, a participar ativamente na comum missão evangelizadora com o testemunho da vossa vida e oração, com os vossos
sacrifícios e a vossa generosidade. Concluamos pedindo com o Papa Francisco, nessa sua bela mensagem, a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo, nossa esperança. Para este jubileu e para todos os anos futuros, a ela entregamos o desejo de que a luz da esperança cristã chegue a cada pessoa como mensagem do amor de Deus dirigida a todos e que a Igreja seja testemunha fiel deste anúncio em todas as partes do mundo. Deus a todos abençoe.